Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Marcelo Brock de touca na área. Tá muito frio aqui no Rio, apesar de eu estar no Rio, tá bastante frio. Eu acabei botando uma touca que eu gosto muito de usar touca. Hoje eu vou trocar uma ideia com vocês a respeito da mulher da casa abandonada, um dos casos mais bizarros e absurdos que aconteceram aqui no Brasil, ou melhor, não aconteceu no Brasil, é que aconteceu no mundo, mas envolvendo brasileiros, e que ele traz uma série de lições pra gente sobre o que é o Brasil, sobre o que é a justiça brasileira e as diferentes formas de se proceder num crime em alguns países e aqui no Brasil, beleza? Então vamos trocar essa ideia e vamos pro vídeo depois da vinheta. O ano era 1979. Margarete Boretti morava em Higienópolis, na zona nobre de São Paulo, um dos bairros mais caros do Brasil. E ela casou com René Boretti, um engenheiro brasileiro na época, que recebeu uma proposta de trabalho para trabalhar numa empresa que prestava serviço para a NASA nos Estados Unidos. Então o René convidou Margarete para ir com ele, já que ela era sua mulher, e Margarete topou ir para os Estados Unidos, desde que eles pudessem levar uma empregada para poder cuidar da casa, dos afazeres domésticos, porque Margarete não gostava de fazer esse tipo de coisa e não ia ser dona de casa. Sendo assim, o pai de Margarete, que era um médico muito rico, famoso aqui no Brasil, deu uma das empregadas, ou melhor, não deu, né, porque é uma palavra péssima, mas enfim, cedeu uma das empregadas para que ela acompanhasse a Margarete e seu marido René na viagem para os Estados Unidos e fosse lá cuidar da casa deles, dos afazeres dele. Essa empregada foi junto com eles, ficou lá por muito tempo, cerca de 20 anos, e 20 anos depois, essa empregada conseguiu, conversando com uma vizinha, expor a situação que acontecia com ela durante essas 2 décadas que ela estava lá, vivendo e trabalhando, né? Trabalhando, entre aspas, com o René e a Margarete Boretti. Essa vizinha descobriu, depois de ter contato com a empregada, que a empregada já estava lá há 20 anos sem receber salário. Ela já estava lá há 20 anos sendo agredida e violentada, que ela já estava lá há 20 anos com uma alimentação precária, vivendo nos porões da casa, sendo ameaçada, com seu visto vencido e sem ter nenhum tipo de atendimento médico, já com vários problemas de saúde, claro, decorrente de 2 décadas sem nenhum tipo de assistência médica. Ela já possuía tumores na barriga que faziam com que a barriga dela fosse inchada, como se fosse uma bola de melão uma bola de futebol ou um melão aqui na barriga dela. Ela tinha uma infecção no tornozelo que já estava chegando nos ossos, ela estava bem debilitada. Então essa vizinha lá, né, acabou criando uma amizade com ela, conseguiu denunciar para o FBI. O FBI investigou a situação, colheu provas, constatou que realmente estavam havendo abusos e que essa mulher estava vivendo numa situação análoga à escravidão ali, ali dentro da casa do René Boretti e da Margarete Boretti, né, por eles. E o que aconteceu, cara? O FBI mandou para o Ministério Público americano colocou isso para julgamento. Quando eles colocaram isso para julgamento, a Margarete conseguiu fugir para o Brasil, porque a Margarete não era cidadã americana, ela era cidadã brasileira, né? Ela tinha apenas o visto ali de moradia acompanhando seu marido, o René Boretti, que ele realmente era cidadão americano. Então a Margarete conseguiu fugir. Foi logo quando o pai dela morreu, ela justificou que estava vindo para o enterro e nunca mais retornou aos Estados Unidos. O julgamento aconteceu sem a Margarete, porque o Brasil, pela Constituição brasileira, não pode extraditar cidadãos brasileiros para serem julgados lá fora. E o julgamento rolou nos Estados Unidos. Eles foram condenados, mas com ela nada aconteceu. E o René Boretti foi preso. Foi condenado e foi preso pelo júri americano. O FBI, ela é procurada pelo FBI, permaneceu sendo procurada pelo FBI. Se ela pisar nos Estados Unidos ou sair no Brasil em algum local que os Estados Unidos tenham acesso, ela sim seria presa ainda hoje, mas ela vive livremente no Brasil. Marcelo, não há nada que a justiça brasileira pudesse ter feito com essa mulher? É claro que sim. Apesar do crime ter acontecido nos Estados Unidos, como a réu é uma brasileira e como a
a vítima também é uma brasileira, o Brasil poderia com tranquilidade ter julgado o caso. Inclusive, qual é o padrão judicial dos Estados Unidos nesses casos? É pegar justamente essas pessoas, esse caso, o julgamento, passar para o Brasil, enviar para a embaixada brasileira ou enviar para a justiça brasileira, para que a justiça brasileira, já que não vai extraditar, julgue ela aqui dentro do Brasil, entende? Para que seja feito um julgamento brasileiro que ela responda pelos crimes cometidos nos Estados Unidos aqui no Brasil. Mas infelizmente a justiça brasileira não fez nenhuma coisa e também não fez outra coisa. E aqui o que aconteceu é que Margareth Boretti ficou impune, vivendo livre e solta aqui dentro do Brasil. Aqui no Brasil também acontece um problema que depois de 5 anos, quando o caso não é julgado, ele prescreve, a justiça não pode mais atuar ela. Então hoje, mesmo com todo o conhecimento do caso que existe, mesmo com a pressão popular, a justiça brasileira não pode mais julgar Margareth Boretti, porque passando esses 5 anos, o crime está prescrito. Então Margareth simplesmente vai viver livre, leve e solta, sem nunca ser julgada ou responder pelos seus crimes, a não ser que ela saia, obviamente, do Brasil por algum motivo, coisa que ela não vai fazer porque ela não é idiota, né? E o que aconteceu com essa empregada, que não recebeu nenhum tipo de suporte do Brasil, mas os Estados Unidos concedeu a ela visto americano para que ela possa morar lá. Os Estados Unidos concedeu a ela uma pensão vitalícia, como se ela fosse uma aposentada, para que ela pudesse reestruturar sua vida, e concedeu a ela ainda uma moradia, um apartamento. Ela foi assistida de todas as formas. Os Estados Unidos conseguiu unir o Congresso, republicanos. Peraí que tá passando uma moto desgraçada aqui, meu irmão. Enfim, os Estados Unidos juntou republicanos e democratas, se uniram e criaram uma legislação que visou regularizar e proteger de alguma forma as empregadas domésticas que vinham de outros países para trabalhar nos Estados Unidos, tendo em vista que esse caso fez surgir vários outros casos de situações semelhantes e vítimas semelhantes que estavam vivendo as mesmas situações dentro dos Estados Unidos, beleza? E a partir daí começou a se exigir algumas coisas, né, para que as empregadas domésticas tivessem condições mais salubres e justas para trabalhar com as famílias que levavam, né, empregadas domésticas para os Estados Unidos vindas de outros países. Isso é muito bacana para o que aconteceu. Obviamente é muito triste, é péssimo, mas é muito bacana a gente pegar esse exemplo para mostrar o que é o Brasil, para mostrar a diferença de tratamento ao mesmo caso criminal que o Brasil deu e que os Estados Unidos deu. Vocês conseguem perceber que lá houve um julgamento, o cara foi condenado, ele foi preso, a empregada foi assistida, criou-se uma legislação e criou-se regras para tentar resolver um problema que estava acometendo não só aquela vítima, mas muitas outras. Enquanto aqui no Brasil a vítima não recebeu assistência, Margareth não foi julgada, não foi dada no mínimo uma explicação pública da justiça brasileira sobre o motivo dela não ser julgada. Existem jornalistas que foram a Brasília perguntar e pedir informações sobre por que ela não foi julgada aqui no Brasil, e eles disseram que as informações são sigilosas, que só a Margareth ou a vítima podem ter acesso a essas informações. Então a gente não tem uma explicação do governo brasileiro, do Estado brasileiro, nem do porquê a Margareth não foi julgada aqui. Então a gente vê a diferença de tratamento a um crime, a diferença da justiça nos Estados Unidos e no Brasil. Eu não estou aqui para idolatrar os Estados Unidos de forma alguma, lá tem seus problemas, tem suas corrupções, tem também seus casos de impunidade, mas via de regra a gente tem uma justiça muito mais confiável, a gente tem um sistema que ainda funciona e que ainda se preocupa em resolver soluções e punir criminosos. Aqui no Brasil a gente não tem mais a menor fé, a menor confiança, a menor estabilidade na nossa justiça, na nossa política, nas nossas instituições. Isso faz o Brasil ser o que ele é hoje, né? E então eu acho que esse caso ele é fundamental para a gente tirar algumas reflexões. Assim como Margareth não foi julgada, existem várias outras pessoas aí que estão envolvidas na elite brasileira, né? E pessoas que têm uma condição financeira muito acima da média, e pessoas que estão envolvidas diretamente com o sistema, com os políticos, enfim, quem comanda o jogo. Eu tô tentando falar de uma forma aqui, galera, que eu não me comprometa, tá? Eu sinto muito, eu sei que não dá pra chegar aqui e explodir e falar tudo com todas as letras, porque pode gerar problema e a gente não vai ter mais esse canal de comunicação. Mas a Margareth era uma pessoa que vinha de uma família tradicional, uma família respeitada e uma família de elite ali na região nobre de São Paulo. Então certamente ela não foi julgada, a gente sabe por quê, né? Provavelmente se fosse eu, se fosse você, talvez teríamos sido julgados, talvez estivéssemos na cadeia ou algo do tipo.
Ou se fosse ao contrário, se fosse o crime da empregada contra a Margarete, talvez a empregada estivesse presa. Não posso garantir, mas eu faço aqui tenho aqui minhas opiniões, acredito que vocês entendam o que eu tô falando e concordem comigo, né? E é isso, espero que vocês tenham entendido aí, compreendido essa história maluca da Margarete Boretti, do René Boretti, dessa empregada doméstica, que ela prefere que não cite o nome dela, ela prefere hoje levar uma vida normal de forma anônima, não se envolver nessa história que causou muito sofrimento para ela na época. Então eu não vou, apesar de eu saber o nome dela, eu não vou expor aqui de forma alguma, porque não há necessidade. Eu acho que a vítima sempre deve ser preservada. Agora essa maluca da Margarete, eu falo, Margarete Boretti, o nome dela, agora não mais Boretti, porque ela se divorciou do René Boretti. Ela continua morando nessa mansão abandonada lá em São Paulo, ela causa problemas diversos na vizinhança. A casa é uma imundície, toda arrebentada, cheia de bicho, fedorenta, dá rato, ela cria problema com os vizinhos. Até hoje ela inclusive não só vive ali, como ela incomoda a vida ainda da vizinhança. E a casa segue abandonada numa das ruas mais caras de São Paulo. Aquele terreno ali vale uma fortuna, milhões de reais. Certamente muitas empreiteiras têm interesse ali de comprar o terreno para poder construir prédio. Mas existe uma briga na herança ali entre a Margarete e as irmãs. A Margarete não quer abrir mão da casa. A parada se tornou litigiosa ali na justiça. E há 10 anos eles não resolvem o que vão fazer. A casa está lá abandonada e a Margarete segue vivendo ali, enchendo o saco de todo mundo na vizinhança e causando revolta. A empregada tá viva, tá, gente? Ela hoje vive bem nos Estados Unidos, ela tá bem. Ela tem já uma idade avançada, já é idosa e tá bem de saúde. Quando ela foi encontrada, ela teve que ficar 3 meses internada no hospital para retirar os tumores, para fazer os tratamentos de infecção. Foram 3 meses que ela saiu ali quando ela foi resgatada e ficou no hospital até que ela pudesse se recuperar. Isso é interessante de contar para vocês também. A moça que ajudou ela, que descobriu, né, fez amizade com essa empregada doméstica na época e ajudou ela a denunciar o caso, ela continua vivendo no mesmo lugar. Ela já deu entrevista para um jornalista da Folha de São Paulo, se eu não me engano, e contou um pouco de como foi a situação, como é que ela encontrou a moça, como é que foi, todos os detalhes, as minúcias ali do caso. Detalhes que eu não vou entrar aqui, mas para quem quiser assistir esse podcast, é um podcast da Folha de São Paulo, ele tem um teor esquerdista, mas ele conta bastante o caso com detalhes bem interessantes, ele foi muito bem feito. É um podcast da Folha que vocês encontram para escutar aí nas plataformas. Apesar ali de ter muitas entonações progressistas e esquerdistas dentro daquele podcast, vocês conseguem filtrar e o trabalho jornalístico foi bem feito. Deu espaço para os dois lados se manifestarem e tudo mais, então ficou bem legal. Valeu, espero que vocês tenham gostado da história. Espero que sirva de lição aí pra gente entender melhor como é que funciona a realidade do sistema brasileiro. Por esse vídeo é só, um abraço e até a próxima.